Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, o seguinte: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos, a nossa geração vive na era da velocidade, da hiperconexão, da busca incessante por resultados imediatos. Somos empurrados dia após dia para uma vida de comparações, metas sufocantes, produtividade sobre-humana e um ritmo que ultrapassa os limites do coração. Cada dia mais estamos sendo mais exigidos, mais cobrados, mais desafiados. E em meio a tantas pressões, muitos têm perdido não apenas o equilíbrio, mas também a profundidade da alma. Pessoas se sentem cansadas, vazias, desanimadas, inquietas, como se algo as estivesse consumindo por dentro, talvez de todo o esforço que fazem por fora. E é exatamente neste cenário que as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, 9 e 10 emergem como um espelho espiritual, revelando um problema muito profundo de nossa geração, ou seja, a tentativa de preencher a alma com aquilo que nunca foi capaz de sustentar. Pois é, Paulo não fala apenas sobre dinheiro, mas sobre cobiça, sobre agitação, correria, fomes internas, desespero por alcançar algo, medo de ficar para trás, ânsia de conquistar mais. Paulo fala de uma humanidade que tenta anestesiar a dor com velocidade, que tenta preencher o vazio com coisas e busca satisfação em metas que nunca saciam o vazio interior. A superficialidade moderna nos ensina que vale mais ter do que ser, que vale mais conquistar do que descansar, que vale mais crescer do que viver. A busca desenfreada por algo, seja dinheiro, status, validação, poder, visibilidade ou reconhecimento, se tornou o ídolo silencioso que escraviza corações. E quanto mais corremos atrás disso, mais perdemos de vista o que realmente importa, o que de fato é essencial para a nossa realização. As palavras de Paulo são muito contundentes. Ele diz: o amor ao dinheiro, ou seja, o apego aos desejos que nos dominam, ele diz que é raiz de muitos males. Não porque Deus despreze a prosperidade, não, absolutamente, mas porque Deus conhece o preço de uma alma que se veste de ambição para esconder a própria dor. Deus conhece. E talvez você hoje se encontre entre aqueles que estão cansados dessa busca incessante. Está se sentindo inquieto. Talvez você esteja abatido, sentindo que o mundo exige mais do que você consegue dar, oferecer. Talvez o seu coração tenha sido perfurado por expectativas impossíveis, inalcançáveis, ou por comparações esmagadoras, ou por decepções que você carrega em silêncio e que tanto lhe machucam. Talvez você tenha tentado encontrar sentido em coisas
que lhe deixaram ainda mais vazio. E como Paulo descreve, isso produziu dores. E dores não físicas, as dores internas. Aquelas dores que pesam no peito e drenam a nossa esperança. Olha, mas há uma boa notícia. E a boa notícia é que o texto não vem para acusar você, mas para libertá-lo. Paulo expõe o problema para revelar a solução. Ele mostra que o coração só encontra descanso quando volta ao centro, quando retorna ao que é eterno, quando busca valor naquilo que não pode ser comprado nem medido. Deus não quer apenas nos livrar do peso da busca incessante. Deus quer nos lembrar que para Ele nós somos valiosos antes de produzir qualquer resultado. A vida agitada nos ensina que nós precisamos correr para merecer, não é assim? Já o Evangelho chega e nos ensina que nós só precisamos mesmo é descansar para receber. A superficialidade tenta nos preencher com excessos. Deus chega e nos restaura com propósito. É simples assim. As pressões externas tentam nos definir, mas Deus nos chama pelo nome, não pela nossa performance, não por aquilo que nós conseguimos alcançar. Quando o apóstolo Paulo fala de ruína e perdição, ele não está dizendo que todos cairão, não. Ele está dizendo que não precisamos cair, não precisamos correr atrás do vento, como Salomão fala em Eclesiastes 1:14. Nós não precisamos nos ferir tentando alcançar aquilo que não sacia, como está em Isaías 55:2. Nós não precisamos viver como se o vazio fosse o nosso destino. Nós podemos escolher descansar em Deus e reencontrar a paz que o mundo tenta roubar, a paz que excede todo entendimento. E é exatamente neste ponto que o texto se torna uma mensagem de motivação espiritual, de estímulo profundo. Ele diz que é possível viver com propósito, sem se destruir na busca por coisas meritórias, passageiras. É possível viver com paz, mesmo quando o mundo inteiro vive acelerado. A palavra nos estimula, nos mostrando que é possível brilhar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece superficial. Deus não nos chamou para sobreviver, para levar uma vida correndo, mas para caminhar com Ele. Ele não nos chamou para vivermos afogados em expectativas, mas para respirar graça. Deus não nos chamou para nos ferir tentando provar valor, mas para acolher o valor que vem dele. Portanto, no meio do cansaço, da agitação, Ele nos chama: vinde a mim, eu vos aliviarei. Essa é a promessa. Não é poética, mas é real, é presente, é urgente para a nossa geração. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, permita-se hoje parar, desacelerar, permita-se respirar, permita-se o que realmente importa, permita que Deus toque as áreas mais íntimas da sua vida, que a correria tem ferido. Permita que a sua voz seja mais alta que as pressões. Permita que seu amor cure o que a ambição tentou destruir até aqui. Permita que a sua presença encha o vazio que nada mais conseguiu preencher. Você não precisa disputar com o mundo para ser visto por Deus. Não. Não precisa se provar para ser amado.
Também não. Você não precisa correr para se tornar alguém. Você já é alguém. Você é muito importante para Deus. Você é alguém muito amado por Deus. Alguém desejado. Alguém chamado. E a vida abundante proposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo começa precisamente quando você deixa de perseguir aquilo que lhe esgota e passa a buscar aquele que lhe restaura. Que essa palavra seja para você um convite divino à profundidade, ao descanso, ao realinhamento. Que a sua alma reencontre o centro perdido, que o peso caia, que a esperança volte, que a paz retorne e que você descubra finalmente que o que você tem buscado desesperadamente não está lá fora, não, mas está no coração de Deus, disponível, acessível e suficiente. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.